Nós estamos começando o nosso programa Geração de Vencedores e é uma alegria poder entrar na sua casa. Aqui a família Deus Forte, daqui da cidade de Uberaba, tem um prazer enorme de entrar na sua casa e poder te abençoar com a palavra de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, se faz necessário que a gente receba essa palavra, mas não apenas no intelecto, apenas no entendimento, mas que a gente coloque essa palavra em prática, que a gente passe a viver a palavra de Deus. Certamente, essa vai ser a grande diferença na sua vida. Você receber a palavra e viver essa palavra no seu dia a dia. Portanto, permaneça ligado e nós queremos aqui com muita alegria dar a você aí da sua casa uma forte salva de palmas. É o que te oferece o Ministério Deus Forte. 1 Coríntios, capítulo de número 13, nos fala da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, disso nada me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Verso 7 diz assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Diga comigo: o amor nunca falha. Verso de número 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Quando a gente fala a respeito de determinada empresa, de determinado produto, a gente procura, assim que a gente ouve falar o nome, a gente tenta identificar a respeito da marca, ou o que significa aquilo que nós estamos ouvindo. Por exemplo, se eu falar aqui a respeito do Neymar, o que é que você vai lembrar? Que é jogador de futebol, que tem um cabelinho arrepiado assim, ó. Você vai lembrar de quê? Você vai lembrar do cabelo arrepiado dele? Se ele tivesse o cabelo arrepiado, mas não jogasse nada, ninguém ia se lembrar do Neymar, não é verdade? Mas nós lembramos dele porque ele é um craque de futebol. Ele é habilidoso naquilo que ele faz. Então, a identidade, quando nós falamos o nome dele, nós lembramos exatamente daquilo que ele faz e daquilo que ele é. Se eu disser aqui a respeito de uma empresa que se chama McDonald's, você vai lembrar de um carro? Você vai lembrar de um televisor? De que você vai lembrar? Não vai. Você vai lembrar de um lanche apetitoso, gostoso, não é verdade? É disso que você vai lembrar. Pela mesma forma, eu poderia falar da Ferrari, você vai lembrar do carro. Poderia falar de uma marca de celular, poderia falar uma marca de tênis. Por quê? Porque existe algo que identifica essa marca. Mas quando alguém diz a você que é cristão, ou como você identifica alguém que se diz cristão? O que é que a palavra ensina? A palavra diz que ainda que seja um grande profeta, ainda que seja um conhecedor de muitas coisas, ainda que seja uma pessoa completamente despojada e entregue a sua vida inteira, entregue seus bens aos pobres, a palavra de Deus nos fala que se essa pessoa não amar, nada disso vai resolver. Ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus,
O cristão, e cristão significa um seguidor ou um Cristo menor. O cristão deve ser necessariamente aquele que é identificado não através do rótulo, porque quando a gente fala em cristão, você imagina um camarada com a Bíblia debaixo do braço, olha, estou vendo, aquele lá é cristão, está indo para a igreja, aquele lá é um Bíblia, está indo com a Bíblia debaixo do braço. Não, o cristão nós não identificamos porque está com a Bíblia debaixo do braço. O cristão nós não identificamos porque está com um paletó, uma gravata, ou está vestido de tal forma, tem aquele lá é conhecido pela roupa que ele usa, não. Não é pelo tamanho do cabelo, não é pela roupa. O homem de Deus, a mulher de Deus, necessariamente deve ser conhecido por uma coisa chamada amor. Diz aqui a palavra. Então nós identificamos, nós vemos alguém, dizemos, esse é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, pela sua atitude, não é pelo rótulo, não é porque essa pessoa está dizendo que é isso ou aquilo, mas nós devemos identificá-la. Eu estou dizendo que você é identificado como homem de Deus, como a mulher de Deus, se verdadeiramente você ama de forma incondicional. Eu não sei se você me ouviu, quando você ama de forma incondicional, por quê? Porque Jesus nos ensinou exatamente isso. Jesus mostrou que Ele é amor, ou seja, as suas atitudes para com aquela prostituta que foi apanhada em adultério, a sua atitude com aquele ladrão que estava na cruz do seu lado, foi uma atitude de extremo amor. A sua atitude com as pessoas que o pregaram na cruz, as pessoas que zombaram dele, as pessoas que o feriram, a atitude de Jesus nos demonstra que ele realmente é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele expressou um amor incondicional. Diga comigo, amor incondicional. Um homem de Deus, um grande irmão, que nós temos aqui no ministério, ele costuma questionar as pessoas. Volta e meia ele está questionando alguém que está noivo, alguém que começou a namorar. Ele diz assim, ele sempre diz assim: você sabe o que é amor? Você vai casar, mas você sabe amar? Você sabe o que é o amor? Você sabe o que significa amar? Mas, olha, se você não sabe amar, como é que você vai se casar? Se você não sabe o amor, como é que você vai cuidar de alguém? Se você não sabe o que é amor, como é que você diz que é um homem de Deus ou que você é uma mulher de Deus? Por quê? Porque a palavra diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo supera. Quando você ama, você é capaz de cuidar. Quando você ama, você é capaz de entender. Quando você ama, você é capaz de abraçar de forma incondicional. Eu não sei se você me ouviu. Quando você ama, você se derrama e diz assim: não interessa o que fez, interessa porque eu amo, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de acolher, eu sou capaz de me entregar por essa pessoa. Por quê? Porque é exatamente isso que diz a palavra. Ao passo que o Senhor Jesus nos ensina, Ele fala a respeito dos grandes mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus pega todas as leis, pega e aperta num lugar só e diz assim: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o seu próximo como você ama a você mesmo, ou seja, você precisa amar a si próprio, mas você também necessariamente tem que amar a pessoa que está do seu lado. Esse é um mandamento do Senhor Jesus. Esse é o ensinamento que Deus nos dá. E aí nós entendemos, querido, quando é que nós não estamos cumprindo esse mandamento?
Quando é que nós não estamos fazendo exatamente o que Jesus nos manda fazer? Ou seja, quando é que nós não perdoamos, ou por que é que nós não perdoamos, ou por que é que nós às vezes julgamos, ou qual é a nossa identidade, ou como é que nós nos vemos como uma comunidade ou como igreja do Senhor. Por que que somos igreja do Senhor Jesus? Porque a igreja, na verdade, é o corpo, e é através desse corpo que o Espírito de Deus trabalha. Então, se o Espírito de Deus, que é amor, trabalha através desse corpo, que corpo? A igreja. Quem é a igreja? Sou eu e é você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, nós somos a ferramenta que o Espírito de Deus usa as nossas vidas para fazer a diferença, para trabalhar, para agir. E aí nós perguntamos, como é que nós nos vemos? Se nós não formos, ou se a igreja do Senhor Jesus não for a comunidade que acolhe, não for a comunidade terapêutica que dá a mão para curar o ferido, que abraça aquele que está perdido, então não faz sentido. Se formos aqueles que estiverem julgando, se formos aqueles que são orgulhosos, preconceituosos, que dizem assim, porque eu sou melhor do que aquele fulano, porque eu estou na igreja, então, aí sabe o que nós nos tornamos? Verdadeiramente fariseus. Os fariseus agiam exatamente dessa forma. Eles diziam, nós somos os bons, nós temos Deus na nossa vida. Eles não têm. Então eles ficam de fora. Apenas nós somos os melhores. O caderno de Mateus, capítulo número 7, Jesus nos dá um ensino tremendo. Jesus diz assim, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Caderno de Mateus, capítulo número 7, Jesus nos dá um ensino que diz o seguinte, não julgueis para que não sejais o quê? Julgado. Filha, é uma ordem expressa. Não julgue. Olha para quem está do seu lado e diz assim, pare de julgar os outros. Por quê? Por quê? Para que você não seja julgado. E Jesus diz mais assim, porque com a medida, se você usa essa medida para julgar alguém, a palavra de Deus diz que você vai ser julgado nessa mesma medida. Olha, se você é um camarada racista, você, na verdade, é um orgulhoso, porque o racista é orgulhoso, ele é diferente, ele acha que ele é diferente, então o que vai acontecer? Vai chegar, o que Jesus está falando, que vai chegar um determinado momento da vida dele, que ele vai ser julgado dentro da mesma medida. Ei, acorda igreja, acorda, os ensinos de Jesus são maravilhosos, não estamos para julgar, mas estamos para amar, estamos para acolher, estamos para abraçar o ferido, o machucado, o pecador, porque também o somos. É isso que ensina a palavra de Deus. E Jesus diz assim, não julgueis para que não sejas julgados. Verso 3 ele diz assim, e porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê, olha, você está olhando para um cisco no olho do seu irmão e na verdade no seu olho tem uma trave. Então primeiro tire a trave do seu olho, para que depois você vai tirar o cisco que está no olho do seu irmão, diz a palavra. E no verso de número 5, ele diz assim, hipócrita, tire a trave do seu olho. Primeiro você precisa arrumar a sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Primeiro arrumar a sua vida, para que depois você possa ajudar aquele que está do seu lado. Por isso que o apóstolo Paulo, no caderno de Coríntios 13, ele termina dizendo assim, agora nós estamos vendo em parte. Agora nós não temos a compreensão de todas as coisas, mas um dia nós veremos por inteiro. O que é que significa isso? Que nós não conhecemos tudo. Olha, você não conhece todas as coisas, você não conhece a história dessa pessoa,
Você, meu querido, não sabe, não entende de imediato o que é que Deus está fazendo. Por isso que a ordem do Senhor Jesus é: amai. E ele acrescenta, ele diz assim: você tem que amar até mesmo, em Mateus 5,44, ele diz assim: você precisa amar até mesmo o seu inimigo. Ah, que palavra pesada! Eu não gostaria de receber essa palavra, mas ele diz assim: você tem que amar até mesmo o seu inimigo. Por que é que Jesus diz isso? Jesus diz que nós precisamos amar até mesmo o nosso inimigo, para que nós possamos provar, ou para que nós possamos exercitar o amor de Deus em nossa vida. Deixa eu explicar melhor. Se você quiser se preparar para fazer uma corrida, participar de uma maratona, certamente você vai correr no primeiro dia, as pernas vão ficar doloridas, porque você não está preparada, ou você não está preparado. Eu, particularmente, não estou preparado para correr a maratona. Mas, se no primeiro dia eu corro um pouco, no segundo, no terceiro, enfim, passo alguns meses, alguns anos me exercitando, eu vou fortalecendo os músculos, os meus músculos, eu vou me fortalecendo para quê? Para que eu possa realmente estar participando da maratona. O amor não é diferente. Nós praticamos o amor nas coisas mais pequenas, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então, à medida que nós exercitamos a nossa vida amando ou fazendo com que o amor de Deus, primeiro reconhecendo que o amor de Deus, ou que Deus me amou antes mesmo que eu o amasse. Será que você ama Deus? Será que você confia totalmente na palavra de Deus? Então, se eu amo a Deus, eu preciso entender que antes mesmo de eu amar a Deus, de eu conhecer a Deus, Deus já me amava. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para quê? Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama você. Amados, a palavra fala em 1 João capítulo 5, verso 2, que Deus é amor. Deus é amor. Eu não sei se você está me ouvindo. João 3,16 diz que Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Qual deve ser a sua identidade? Sabe, queridos, isso é sério. Como é que você deve ser conhecido? Como um bom homem, como uma boa mulher, ou como um homem de Deus? Ou como uma mulher de Deus? Quando é que você é conhecido como uma mulher de Deus? Quando é que você é reconhecido como um homem de Deus? Quando você exercita na prática, quando na sua vida, quando no seu dia a dia, você é caracterizado por alguém que ama, por alguém que estende a mão, não como alguém que julga, não como alguém que é soberbo, não como alguém que aponta o dedo, mas alguém que ama a tal ponto que se parece com Jesus. Existe um livro muito bom que se chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Será que você já leu esse livro ou não? Esse livro é maravilhoso, conta a história de um indiano que se converteu ao Evangelho no início do século passado. E esse indiano estava fazendo uma visita na Inglaterra, na casa de uma família, e quando ele foi embora daquela casa, as criancinhas perguntaram: papai, cadê aquele homem que se parece com Jesus? Quando é que nós parecemos com Jesus? Nós nos parecemos com Jesus quando nós demonstramos o nosso amor, demonstramos a nossa compaixão, nós somos reconhecidos como uma igreja do Senhor Jesus, quando nós damos as mãos para aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, e dizemos assim: olha, tem jeito para a sua vida.
existe jeito para você. Olha, você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus. Preste atenção, querido, eu não sei se você me ouviu, eu disse que você é um amado de Deus, e porque você recebe o amor de Deus, você pode transferir esse amor de Deus para um mundo que está perdido, sedento, faminto, ferido e machucado. Essa deve ser a característica daquele que se diz cristão. E o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo, olha, existe a fé, existe a esperança e existe o amor. Mas entre os três, a fé, a esperança, o amor, qual que é mais importante? E ele diz assim, o amor é mais importante do que os dois itens. Que nesse dia de hoje, você possa, ao receber essa palavra, se perguntar, será que eu tenho amado verdadeiramente? Será que eu tenho refletido o amor de Deus? Porque o amor não nasce em nós, mas o amor vem de Deus e manifesta-se através da nossa vida. E que a partir de hoje, você seja um cristão verdadeiro, aquele que manifesta o amor de Deus na sua vida. Será que você ouviu essa palavra? Será que você recebe essa palavra sobre a sua vida? Coloque a mão aí sobre o seu coração, feche seus olhos, eu quero orar em favor de você. Deus, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, eu quero apresentar esse homem, essa mulher, que o teu amor, Pai, possa ser derramado sobre essa vida, que o teu amor possa ser transferido sobre a vida dessa pessoa, e que ela possa se sentir amada, apesar de não estar sendo amada pelos parentes, apesar de não estar sendo amada pelos conhecidos, mas a tua palavra diz, ó Deus, que ainda que a tua mãe que te amamentou, ainda assim se ela te abandonar, ainda assim o Senhor jamais abandonaria esse homem e abandonaria essa mulher. Que Deus te abençoe, que Deus te visite nesse dia de hoje e que você possa receber o amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.